o pessoal está com a seguinte dúvida. As pessoas estão com a seguinte dúvida. Está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo mal de grana por causa da questão da pandemia, porque não puderam trabalhar e muita gente acabando sendo desempregada, infelizmente. Então como é que as pessoas estão sem dinheiro e o preço da carne continua subindo, e o preço do boi continua subindo, e o boi continua subindo, e o que está acontecendo com o mercado de boi no país? E aí é importante, se tu puder dar uma pincelada para o pessoal entender, o que movimenta o preço do boi. Vamos lá? Essa pergunta é muito boa e obrigada pela introdução. A vinda do Stormer é uma honra. A gente tem aí, basicamente, o que manda nas commodities, assim como o que manda em qualquer produto, é equilíbrio entre oferta e demanda, né? E aí a gente começa a destrinchar esse equilíbrio, para onde esse equilíbrio manda os preços. E aí nós tivemos, em termos de oferta, que manda que se a gente está produzindo bezerro ou não, que o bezerro depois vai virar boi gordo, que vira carne, né? Certo. E nos anos anteriores a gente abateu muitas fêmeas, né? Nós abatemos muitas novilhas, tem programas de qualidade aí que pagam melhor por esse animal, é um animal jovem, por sinal é um animal apto aí dentro das exigências para ser exportado para a China, para alguns outros mercados também, mas hoje a China que tem se destacado, e esse animal ele foi estimulado a ser abatido, né? Vamos transformar ele em carne, não vamos transformar essa fêmea em vaca para produzir bezerros, vamos transformá-la em carne. Então esse é um movimento que ganhou muita força e acabou enxugando a oferta de bezerros, consequentemente enxugando a oferta de animais terminados, que é o famoso boi gordo, que é o que a gente negocia na bolsa, né? Então pelo lado da oferta, a gente tem uma oferta restrita por conta desse movimento, também por uma questão de ciclo pecuário, que é uma coisa mais complexa. A gente pode deixar para falar depois, senão eu vou ficar falando aqui 3 horas sozinho, mas vou simplificar por enquanto. Na contramão, na contrapartida, a gente tem a questão da demanda. A demanda ela foi aí impactada no mercado doméstico, né? Pela pandemia, a gente sabe que a gente tem consequências negativas aí em cima do poder de compra do brasileiro. O desemprego acabou acelerando, né? O desemprego é o principal determinante do consumo de carne bovina. É um fator importante das pessoas terem em casa fixado, tá? O nível de emprego ou de desemprego é um fator muito importante na tomada de decisão se vai haver uma maior compra de carne ou uma menor compra de carne no que tange a consumo interno no Brasil, tá? Quando as pessoas ficam desempregadas, elas imediatamente começam a procurar alternativas para a carne e isso diminui a pressão compradora neste produto para consumo interno. Tá? Desculpa te interromper, Lígia. Imagina, perfeito. Como você falou na história, a carne ela tem um consumo que é elástico, ele é totalmente atrelado à renda. Tem um estudo, isso mudou, tá? Mas tem um estudo mais antigo que dizia que para cada 10% de aumento de renda, aumenta 5% o consumo de carne bovina. Ou seja, a correlação é alta, 50%. Né? E a carne, isso acontece porque a carne tem substitutos perfeitos, que são outras proteínas, podem não ser tão saborosas, podem não ser a preferência, né, a grande preferência do consumidor, principalmente o consumidor gaúcho. Isso. Mas há um substituto perfeito, se a gente precisa, se o importante é colocar comida na mesa, que é o problema aí da classe média brasileira, né? Tem substitutos perfeitos, que são o frango, o suíno, os ovos, né? A gente viu uma grande aceleração aí do preço dos ovos no decorrer aí no pior momento da pandemia, né? Foi todo mundo para casa e ovo é fácil de cozinhar em casa, além de ser mais barato também. Até eu sei fazer ovo. Exatamente. Então, o que nós tivemos foi, de fato, num primeiro momento, uma grande insegurança sobre o que ia acontecer no mercado interno. Só que nós tivemos uma compensação muito grande, né? Pela primeira vez, nós ultrapassamos o share, né? A participação de 20%. De tudo que a gente produz, a gente costumava exportar 20%. Pela primeira vez na história, a gente ultrapassou essa participação. Foi para 27%, por conta da entrada da China, né, no mercado comprador de uma maneira bastante agressiva. Na verdade, a China importa carne bovina nossa desde 2015, mas eles tiveram um problema aí com o rebanho suíno, né? Eles foram acometidos pela peste suína africana, uma doença altamente infecciosa, alta mortalidade, mais da metade do rebanho suíno deles foi dizimada, né? O principal consumo chinês de carne é suína,
E o rebanho suíno chinês correspondia a 50% do rebanho suíno mundial. Ou seja, eles tiveram, de repente, um buraco no estoque de proteínas animais, de proteínas para consumo lá. E o que acontece? Frango, ele tem um ciclo curto. Então, vamos substituir pelo frango. O frango tem um ciclo de produção curto, de 2 meses, 45 dias, até isso responder 90 dias, mas é curto. O suíno, eles estão buscando importar muito, né? Agora, o problema é a carne bovina. A carne bovina, além de ser uma atividade que a gente chama de plurianual, porque eu não consigo produzir carne em um ano apenas, eu preciso de 2, 3 anos mais ou menos, você precisa de aptidão para produzir carne bovina. Você não consegue, da noite para o dia, criar um sistema vertical de granja. E então, eles saíram muito espertos, que são bons negociadores, que saíram habilitando plantas frigoríficas no mundo todo, com bastante pressa, para carne bovina, principalmente porque é a mais difícil de se originar, mais difícil de se conseguir uma resposta. E eles aprovaram, para você ter ideia, planta frigorífica até no Panamá, né? Que é o Panamá em termos de produção de carne bovina, não é nada. Então, tentaram diluir ao máximo o risco de desabastecimento de carne bovina. E aprovaram plantas de frigoríficos menores no Brasil, coisa que não acontecia antes. Os grandes frigoríficos apenas acessavam aquele mercado e habilitaram plantas de frigoríficos pequenos, e com o câmbio do jeito que está, acelerou ainda mais durante a pandemia, se sustentou definitivamente nesses patamares mais altos, né, 5,30, 5,50, chegou quase a 6, né, no pior momento, e isso estimula muito o pessoal a vender para fora, né, a remuneração estava muito atraente. Então, a gente expandiu a nossa exportação de 20 para 27. Isso deu uma equilibrada no mercado. Então, nós tínhamos uma oferta curta, pouca disponibilidade de gado, o mercado interno caiu, mas o mercado externo explodiu, e a gente não sentiu a crise chegar no mercado de carne bovina. E o boi foi seguindo para patamares cada vez mais altos. Né? Em verdade, isso que tu está mencionando para nós, Lígia, basicamente é quase que uma tempestade perfeita, só que no cenário positivo, né? Porque a gente teve, assim, realmente todos esses aspectos, uma menor oferta, já que a gente tinha matado as possíveis mães dos bezerros, e automaticamente com uma maior demanda vindo, uma maior exigência vindo do exterior, da China especificamente.